8h49 em Campos, que amanhece com tempo bom, com céu claro, sol e não há previsão de chuva para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, temperatura já em elevação, chegando a 22 graus agora. O programa de hoje recebe o professor de Biologia Evolutiva da UENF, o Leandro Rabelo, e a gente volta com o professor e o Aloysio, que reformula aí a pergunta, não é, Aloysio? Para o professor que você deixou no final do segundo bloco, por favor. É porque tem a ver com o que a gente discutiu no bloco anterior, né? Eu vou refazer a pergunta para o ouvinte, telespectador, porventura tenha entrado agora. É a pergunta do Marco Barcelos, homem da ciência também, né? Odontólogo, professor da Faculdade de Odontologia de Campos, homem das biomédicas, assim como você, Leandro, que é biólogo, né? Tem uma intersecção aí na área, embora em especialidades diferentes. Ele pergunta se há alguma pesquisa na UENF. Vou refazer a pergunta inteira. Nesse momento tão peculiar que vivemos... Não, perdão. Nessa não. Deixa eu ver aqui, achei. A UENF é uma universidade de excelência, com vários segmentos de pesquisa. Existe alguma linha de pesquisa para desenvolvimento de alguma droga para combater a Covid-19? Se não for da linha de pesquisa, por que não desenvolver projetos nesse sentido, haja vista a urgência mundial para descobrir a cura? Bom, eu, esclareço que eu não estou falando aqui pela UENF, né? Eu sou professor da UENF, mas eu não tenho autorização para falar pela universidade de maneira nenhuma. Então eu vou falar da minha experiência pessoal, que não necessariamente seria a posição, né, da reitoria, por exemplo, da diretoria lá do meu centro. Que eu conheça pessoalmente, não teria nenhuma droga sendo desenvolvida lá. Eu sei de ações que a universidade está tomando, em conjunto até com a prefeitura e o governo do estado, no sentido de estabelecer um laboratório de testes que pudesse aliviar um pouco, né, o laboratório central lá na cidade do Rio de Janeiro, e aí está usando, então, esse conhecimento ali dos pesquisadores. Agora, a pesquisa sobre fármacos, né, ou drogas que pudessem ser usadas especificamente, eu pessoalmente não conheço. A outra parte da pergunta, se por que não, né, novamente, é difícil dizer, mas eu volto um pouco àquela questão que eu tinha colocado ali no começo, em que a ciência ela tem que ser nutrida o tempo todo, a gente não pode esperar. É claro que é importante a pesquisa com vacinas, com drogas, que possam ajudar-nos a sair dessa situação agora. Mas não é como se você estalasse um dedo e você já tem tudo preparado para poder fazer. Você precisa ter formação de pessoal, você precisa ter apoio financeiro constante, né, e robusto. Então, quer dizer, a gente está vivendo num momento em que o governo federal, por exemplo, está cortando bolsas de pós-graduação dos programas, né? E, quer dizer, você tem menos financiamento no momento em que você precisaria, talvez, estar exatamente fortalecendo os centros de pesquisa, né? Você continua com o mesmo movimento por parte do governo de continuar enfraquecendo, na verdade, os centros de pesquisa. Então, se a gente quiser ter respostas melhores, no momento e novamente, é importantíssimo você poder ter uma resposta da pesquisa, e os pesquisadores querem poder dar essa resposta, mas você não pode, né, fazendo uma analogia aqui, né, você está treinando uma pessoa para correr uma maratona, mas você dá só para ela o que ela pode comer ali para sobreviver o mínimo necessário, e aí não faz muito treinamento, come o mínimo que você tem para comer, e quando você chega na hora da maratona, fala, agora você corre o máximo que você puder aí, porque, né, só que a pessoa não vai ter energia, não vai ter como correr aquela maratona ali. Então é preciso pensar no suporte para a ciência, a tecnologia, como uma coisa constante que precisa ter, né? E a formação de pessoal, você ter laboratório, tudo isso é muito relevante, né? Eu espero que essa oportunidade sirva para a gente poder repensar como a ciência está sendo encarada, né, pela sociedade e pelos governos ali, e se espelhe melhor nos locais onde isso está funcionando, isso está sendo feito de uma maneira mais coerente, né?
E fechando esse bloco, professor e Aloysio, até pegando uma carona aí, até porque eu repito, eu tenho dito aqui, o vírus é muito organizado. Se a gente não se organizar e, como o senhor falou aí, investir também no preparo, a gente vai naturalmente, né, chegar um momento que a gente vai perder essa guerra. Entrando nessa reta de final do programa, tem um assunto que deixa muita gente aí, ou algumas pessoas pelo menos, na dúvida, outras na certeza de que esse vírus foi criado em laboratório, ou foi aperfeiçoado em laboratório. Eu andei pesquisando, de 2002, o SARS, ele veio também, né, do reservatório, que é o morcego, uma espécie de um reservatório, e através do civeta, né, um mamíferozinho, né, daquela região, né, foi causado lá uma epidemia, né, ou até mesmo um surto menor. Depois, em 2012, veio o MERS, que aí, né, também através do morcego, com a conexão ali com o camelo, né, foi se descobrir aquela síndrome respiratória do Oriente Médio. E agora o morcego, mais uma vez, protagonizando isso aí. Também tem cenas em que os chineses cozinhando aquela sopa de morcego, aquela coisa toda. Enfim, a gente quer saber qual a origem realmente. Aí entra a história do pangolim também, que seria um vetor, né, dessa doença, da SARS-CoV-2. Enfim, é muita informação e muita desinformação maldosa para confundir as pessoas, e principalmente aquelas que, né, ficam mais suscetíveis aí a essa informação sem nenhuma fonte, né, como é de grupo de conversa, de aplicativos aí. Qual a origem verdadeira desse vírus? Já dá para definir? Ou está muito cedo, professor? A origem exata ainda não é possível definir. O que se sabe é que, vamos dizer assim, o parente mais próximo em termos de linhagem do coronavírus, do SARS-CoV-2, é um vírus que foi encontrado no morcego em 2013, né? Então, quer dizer, 7 anos atrás. Esse é o vírus geneticamente mais parecido com esse coronavírus que está causando a pandemia. Só que o vírus, para ele poder entrar dentro da célula, né, do humano, ele usa uma proteína que fica na membrana da célula, que é chamada de um marcador ali, um receptor. Essa região, todo mundo hoje em dia conhece, né, a forma do vírus como uma bolinha cheia de espinhos, né? Aqueles espinhos, por isso é coronavírus, né? Ele parece uma coroa de espinhos ali. Aqueles espinhos se prendem, então, nesse receptor na célula humana, e a partir dessa conexão ali, eles invadem a célula. É uma região do genoma do vírus que permite que ele faça isso. Então, se ele for muito propício à infecção, né, ele vai ter uma forma genética ali específica, né? Alguns vírus, por exemplo, esse vírus do morcego, ele não tem essa região tão parecida com a do coronavírus, do genoma, né, tão parecida geneticamente com o coronavírus, com esse da Covid-19. O vírus que tem a região do espinho ali, mais parecido com o do coronavírus atual aqui, é um que foi encontrado no pangolim, que é muito próximo geneticamente desse morcego, desse vírus do morcego de 2013. Então, a hipótese mais robusta que você tem pela evidência é que o vírus do pangolim e do morcego recombinaram os seus genomas de modo a incorporar o domínio lá do espinho lá do pangolim com o que ele chama da espinha dorsal do genoma dos vírus do morcego. Então essa recombinação aconteceu em algum momento, né? Mas isso pode ter acontecido há dezenas de anos atrás, né? Assim, a gente não tem como ter certeza exatamente desse período. Então, a invasão mesmo
quando esse vírus infectou o primeiro humano e eventualmente levou ao início ali desse processo, não dá para ter certeza pela comparação com o outro, porque o vírus, o parente mais próximo dele, que provavelmente não é esse também de 2013, que estava no morcego, não é conhecido. Isso chama atenção para a importância de você ter o monitoramento e o levantamento de todos os vírus que existem ali circulando num determinado ambiente, porque quando aparece um que salta para o hospedeiro humano e começa a epidemia, no surto, você tem como fazer essa comparação e identificar a fonte de uma maneira mais concreta. No caso da SARS de 2002, levou uns 10 anos até eles conseguirem uma amostra suficiente, ou evidências suficientes para fazer a conexão entre morcegos e a civeta, e eventualmente como isso acabou sendo nos mercados ali na região de Guangdong, que acabou chegando no hospedeiro humano. Pode ser que a gente leve algum tempo também para chegar a ter alguma evidência mais concreta, porque é preciso amostrar melhor várias outras espécies e entender melhor como foi esse processo. Quer dizer, uma vez que esse vírus saltou para a espécie humana, existe a possibilidade dele não ser tão infeccioso como o que causa a Covid-19, porque ele não tinha ainda as mutações necessárias. Então pode ser que ele tenha sofrido alguma outra mutação já como um vírus, né, infectando a espécie humana. Então, esse salto do hospedeiro animal para o humano pode ter acontecido bem antes dos primeiros casos de pneumonia que surgiram ali no final de 2019, que foram reportados, né? E esse vírus ter ficado meio que por baixo, né, do radar, fora do radar, durante um período, evoluindo na nossa própria espécie ali, e eventualmente causando uma patogenicidade maior. Agora, então a gente vai levar um tempo para ter certeza do que aconteceu. Agora, o pesquisador, quando a gente fala assim, a ciência, ela contribui muito para o que a gente chama de uma perspectiva histórica. É por isso que é tão útil a análise genética, por exemplo, para a ciência forense, que é a análise de crimes, né, o que aconteceu. Por exemplo, o próprio teste de paternidade, né, via DNA, usa ferramentas parecidas, né, e aceita normalmente esse tipo de evidência. Quer dizer, se você encontra duas sequências de DNA muito parecidas entre dois indivíduos, a probabilidade de você pegar duas pessoas na população como um todo e terem duas sequências muito parecidas de um gene ali, é pequena se elas não forem relacionadas diretamente, um pai e um filho, por exemplo. Então, isso é uma evidência concreta. A mesma coisa é usada para você entender o que aconteceu com os vírus. Todo esse processo de salto de um hospedeiro para o outro, a evolução do vírus ao longo do tempo, vai deixando um rastro genético no genoma do vírus, e é possível você inferir se aquilo ali é consistente com uma hipótese de que ele é um salto natural, ou se aquilo pudesse ter sido criado em laboratório. Então, todas as evidências, olhando para o genoma desse vírus, sugerem que não faz nenhum sentido alguém que trabalha com engenharia genética estar trabalhando com esse vírus em segredo e usando uma espinha dorsal de um vírus que não se sabia se ia dar em alguma coisa. Então, é muito tempo de trabalho, muito dinheiro para você gerar um vírus que você não vai ter certeza que vai dar em nada, né? Então, nenhum engenheiro genético provavelmente iria usar esse vírus ali, de 2013 lá do morcego, como espinha dorsal para o vírus. E como nenhum outro vírus foi publicado de lá para cá, é possível você inferir que isso era um vírus completamente desconhecido da ciência até então, né? E esse grupo ali daquela região é um grupo muito produtivo do ponto de vista de conhecimento. Eles vêm alertando para a necessidade de um maior monitoramento, um maior levantamento da diversidade de vírus associados aos morcegos e outros animais da fauna silvestre também, porque aquilo ali é uma bomba relógio, né? E você tinha programas financiados, inclusive pelo governo dos Estados Unidos, que foram suspensos na semana passada, nessa onda aí de teorias da conspiração de um país acusando o outro. Como você falou, né, o Trump acusa a China, e agora os chineses também estão acusando os Estados Unidos de ter desenvolvido o vírus e levado para lá, né, assim como o Irã também. Então, é uma troca de acusações mútua, cada governo tentando maximizar o seu benefício político ali com essas teorias da conspiração.
E do ponto de vista da ciência, não existe nenhuma evidência de que seja um vírus produzido em laboratório, mesmo que seja um vírus que escapou sem querer de uma cepa conhecida que estivesse sendo trabalhada ali, porque as linhagens conhecidas de vírus que você tinha nesses laboratórios ali na China foram todas publicadas. Esse grupo é um grupo relativamente aberto, com muita colaboração internacional. Seria muito difícil ter passado alguma coisa em segredo ali, dessa magnitude que você tivesse sendo feito. Não é um laboratóriozinho fechado numa instalação militar, não, é uma instalação civil, com muito fluxo de estrangeiros, da França, dos Estados Unidos ali, e muita abertura nas colaborações de pesquisa. Então essas possibilidades foram descartadas desde o começo, porque isso foi uma das primeiras coisas que foi examinada pelos pesquisadores. Qual é a evidência que você tem ali? Toda evidência mostra uma assinatura muito clara de um processo natural de seleção e, eventualmente, dessa recombinação entre os vírus diferentes hospedeiros ali e, eventualmente, de um processo natural aí de evolução desse vírus. A gente não precisava, na verdade, de um vírus produzido em laboratório. Estava sendo avisado, como a gente discutiu no outro bloco ali, estava sendo avisado há muito tempo que isso ia acontecer. Então, isso não é uma novidade, uma coisa secreta que apareceu. Isso é uma coisa conhecida, anunciada por grande parte dos pesquisadores que trabalham nessa área. Todos os trabalhos que você lê, eles falam que isso é uma realidade, que pode acontecer, que vai ter consequências grandes, mas agora, na verdade, as teorias da conspiração ficam surgindo. Isso é parte do processo de desinformação, né, infelizmente. Leandro, chegamos a 9h05, então já passamos um pouco do horário. Eu só queria registrar aqui, tem várias perguntas aqui o programa é aberto à participação e busca participação do ouvinte, do telespectador. Infelizmente, não vamos poder fazer todas. Marcelo Almeida está cobrando aqui, perguntas interessantes, Marcelo, mas infelizmente não temos que fazer todas. Adriana Mello, que é ouvinte assíduo do programa, registra aqui, ele está nas mãos do ministro Celso de Mello. O resultado do exame do presidente, resultado negativo. Parece que é negativo sim, Adriana. Que isso foi entregue após o Estadão buscar na Justiça Federal, no TRF, segunda instância, no STJ, negado, e agora no Supremo, mas não está na mão de Celso de Mello, não. Está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski. Mas parece que é negativo sim. O que está nas mãos de Celso de Mello é o inquérito de investigação aberto pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para investigar as denúncias de Sérgio Moro. Que ontem nós tivemos 3 ministros generais, né, 2 da reserva e 1 da ativa, depondo para a Polícia Federal, né, o Braga Neto, da Casa Civil, o Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e o general da ativa ainda, Luiz Eduardo Ramos, da Segov, né? Então, e essa me parece ser o inquérito mais complicado para o presidente. Já está havendo movimentação, inclusive está buscando apoio de Centrão para isso, para tentar uma base parlamentar para evitar um pedido de impeachment, tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Se por acaso acontecer. E tem esse vídeo que o Moro citou no depoimento dele, bombástico, que deve ser revelado. O Celso de Mello deve definir se revela ou não no dia de hoje, né? Mas uma pergunta que é feita aqui em relação ao governo federal. Você citou também apoio do governo, Leandro. Eu vou terminar com essa pergunta. É do Maurício Batista, outro ouvinte assíduo. O que o biólogo acha do negativismo do presidente, de modo que ele tinha todos os dados científicos, preferiu chamar a Covid-19 de uma gripezinha ou resfriadinho? O negacionismo, eu acho que é uma coisa prejudicial em qualquer situação. Ele toma uma proporção, talvez, assim, até mortal, vamos por assim dizer, quando está sendo dito por pessoas que são formadoras de opinião, né? Então, quer dizer, não é mais um cara ali que é completamente obscuro que está postando seus vídeos no YouTube ali, ou no Facebook falando bobagem, né? São pessoas, né, tanto ele quanto o Trump, né, como aconteceu também ali na Inglaterra. Vocês são pessoas ali com influência grande, né, promovendo notícias falsas, promovendo teorias da conspiração o tempo todo para um ganho próprio. Então, assim, isso ganha uma dimensão, né, que sai
que poderia ser uma piada até para algumas pessoas, que passa a ser uma coisa muito séria com consequências gravíssimas, né? Isso tem que ser combatido de qualquer maneira. Se permitir fazer uma última um adendo aqui, é porque a gente falou aqui dos morcegos como reservatórios de vírus e tal, a gente tinha até comentado algumas coisas, né, sobre aspectos, a percepção negativa que as pessoas às vezes têm no morcego. Poderia ser feito um programa, talvez, para a gente discutir até sobre isso, que é a minha área de maior especialidade, na verdade, são os morcegos. A mensagem que eu queria deixar é que, assim, morcegos são 20% de todas as espécies de mamíferos. A gente está falando de uma diversidade imensa. Então não é de se espantar que, assim como ratos também, que tem uma diversidade muito grande de espécies, eles sejam reservatórios de uma grande quantidade de vírus também. Eles ganharam muita notoriedade por conta dessas epidemias de maior repercussão, como foi o caso do Ebola, como esse primeiro coronavírus, assim por diante. Mas a gente deve sempre lembrar dos aspectos positivos, quer dizer, porque isso pode levar sempre à pior situação possível, que as pessoas ficarem com mais medo de morcegos, querendo eliminar esses animais, que já existe, né, uma certa percepção nesse sentido, e são animais importantíssimos para o funcionamento dos ecossistemas. Você tem morcegos que se alimentam de insetos, até aqui dentro da cidade mesmo, eles estão controlando populações de mosquito, populações de insetos que atacam plantas. Você tem estudos que mostram ali, morcegos representam uma economia, esses que comem insetos, pragas, representam economias na faixa ali de 5 ou a dezenas de bilhões de dólares por ano para os agricultores. Você tem, então, aspectos ali que são importantes serem mencionados, né? Que as nossas ações, ao invadir o ambiente natural, ao não respeitar a conservação das espécies, né, desmatando, poluindo e assim por diante, que são responsáveis pelas pandemias, não os animais silvestres. Então, a mensagem mais importante que a gente deve ter cuidado muito, né, quando está conversando com o público, é sempre chamar a atenção para o fato de que, sim, você tem um grupo muito diverso, né, alguns vírus vêm dali, dessa interação dos humanos com esses animais silvestres e domésticos, né, você tem muita coisa acontecendo por falta de biossegurança. Então, você tem um matadouro clandestino de animais, e aquilo não é vigiado pela vigilância sanitária da maneira que devia ser, porque é clandestino. Você está se expondo exatamente a contrair doenças que podem gerar uma epidemia, alguma coisa, um salto de um hospedeiro para o outro ao fazer esse tipo de coisa. Então, as nossas ações são muito mais responsáveis, são responsáveis pelas epidemias e pandemias, não os animais que estão evoluindo junto com esses vírus aí durante tantos milhões de anos. Leandro, são 9h12, passamos um pouco aí do horário de encerramento. Podíamos ficar aqui conversando acho que um dia inteiro sobre isso, com pausa aí para almoçar e jantar. O assunto tem, como você falou aqui no intervalo, a entrevista realmente é algo vivo, né? Você imagina uma coisa, ela vai para outro, e a entrevista boa é assim mesmo, ela tem vida própria, né? Mas te agradeço demais a presença, os esclarecimentos. Eu acho que você conseguiu falar de maneira didática, e isso às vezes é uma dificuldade da academia, né, de falar para o público leigo. Você conseguiu, o jornalismo busca muito isso, e você prestou um papel também jornalístico aqui, te agradeço enquanto fonte. E deixando testemunho pessoal, Leandro, como disse aqui, o Leandro a gente conhece acho, desde 3, 4 anos de idade, né? Sempre foi um camarada muito inteligente desde criança. O meu interesse, quando criança, história natural, foi roubando as revistas de Leandro para ler, né? Quando a gente era garoto, pegava e lia. Ele sempre teve esse interesse por história natural. Tinha isso e por helicóptero também. Depois deixou o helicóptero de lado e ficou com biologia. E uma carreira acadêmica brilhante, né? Se formou na USU, depois fez a sua graduação na UENF, depois foi professor titulado na Universidade de Hull, que eu tive a chance de conhecer. Eu tive em York
Caiu a conexão do Aloysio no fechamento. Uma pena. Se ele retorna aí, mas é isso, o que a Aloysio falou, a gente ficaria aqui o dia inteiro realmente, o professor. E agora mesmo, estou falando aí sobre essa questão do morcego e a gente aqui, digamos assim, criminalizando o morcego, coitado, né? Na verdade, existe uma série de interferências humanas no meio ambiente. Aí abre o parênteses, abre novamente uma lacuna para a gente falar daquele caso aqui de Minas Gerais, onde pode ter surgido ali novamente um surto de febre amarela, né, com aquela barreira de Brumadinho, né, ter matado ali uma série aliás, devastou ali, né, uma região inteira, inclusive com rios e fauna, flora, essa coisa toda, né? Então essa interferência é lamentável. Na verdade, a coisa acaba sendo mais culpa nossa do que que o senhor falou realmente dos animais silvestres. Aloysio, retornou? Caiu no... Não sei que parte parou. Você estava falando logo do helicóptero e depois aí já entrou na brilhante carreira. Você conheceu o Ru. Você disse que teve em York, York. E aí ele foi professor de Ru durante 4 anos, não é isso, Leandro? Na cidade de Ru. É uma carreira acadêmica brilhante, que dá muito orgulho para quem o conhece, como eu, desde garoto. E acho que para a comunidade de Campos, né? Mal comparando aí, é o que a gente sente quando, no caso por exemplo, de Didi, por exemplo, né? Quando alguém sai daqui e leva o nome da cidade no Brasil, no mundo, como ele fez, voltou para cá por opção pessoal. E obrigado aí pela contribuição. Valeu, Leandro. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade aí, um grande abraço para vocês. Obrigado, professor, também. Em nome da equipe toda aí. Grande abraço. Bom dia. Aloysio, amanhã, hoje é quarta-feira, né? Dia 13, amanhã, quinta-feira, confirmado já com a Cristina Lima. Outra professora, né, Cristina Lima, sim, e presidente da Fundação Cultural, vão falar sobre os temas abordados aqui. O professor Alexandre Sofiati na segunda-feira, né? O professor Sofiati cobrou respostas aqui em relação à desativação a suspensão dos DAS, suspensão do Museu do Arquivo Público de Campos. No mesmo dia eu procurei, ele cobrou o prefeito, cobrou a presidente da Fundação Cultural João Resualdo Lima, Cristina Lima. Eu procurei ambos, eles se manifestaram, mas vamos estender um pouco, aprofundar um pouco essas questões, né, aqui amanhã no Folha no Ar, com a Cristina Lima. Perfeito. Sobre cultura de Campos, ok? Perfeito. E que está relacionado, infelizmente, também a essa pandemia. Quer dizer... E com essa PE de hoje vai se agravar ainda mais, a crise econômica, muito mais, infelizmente. Lamentável. Bom, 9h17, um bom dia para você também. Obrigado aí mais uma vez, Aloysio, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço. Bom, professor Leandro também está por aí. Obrigado, professor. Grande abraço para o senhor. Bom dia aí mais uma vez. E a gente segue agora com música e com mais informações ainda na Folha FM. São 9h18. O Folha no Ar volta amanhã. Primeira edição a partir das 7 horas da manhã. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.